Olá, pessoal, tudo bem? Sou Daniel Passos Dick, pesquisador, estudioso, eh, sou taxado e rotulado de melômano, mas considero um melômano também e colecionador de CDs clássicos. E hoje nós vamos falar das sonatas para piano de Beethoven, números 16, 17 e 18, as três sonatas Opus 31. As sonatas Opus 31, números 1, 2 e 3. Sonatas Opus 31, números 1, 2 e 3. A natureza humana, sendo como é, a sonata Opus 31, número 1, deveria ter sido, dentre as sonatas compostas por Beethoven, a predileta de Stravinsky, de Igor Stravinsky, compositor russo, sinalizou francês e, em seguida, por último, americano. Seu estilo seco, impetuoso e jovial deveria tê-lo atraído. Pelo contrário, pelo contrário é o que mais, pelo contrário pelo contrário é o que é mais digno de nota é o fato de que Stravinsky era um grande admirador das sonatas de Beethoven, todas as quais ele considerava magníficas, com exceção desta. Teria ele a impressão de que Beethoven invadiria o seu território? Assim, uma pergunta, uma indagação. Isto é tanto mais surpreendente, pois, em geral, as sonatas Opus 31 são consideradas como um pioneirismo no desenvolvimento composicional de Beethoven. É, portanto, incompreensível que esta impressão predomine nas muitas análises que tenham sido feitas acerca das sonatas de Beethoven, sendo que esta impressão se justifica somente até um determinado grau. O próprio Beethoven deu origem a muitos debates sobre a questão referente a seus esforços pioneirísticos. Czerny, uma referência a um compositor austríaco, Karl Czerny. Czerny relata que Beethoven teria confessado ao violinista Wenzel Krump-Holtz que não estava satisfeito com seu trabalho. De agora em diante, pretendo tomar outro caminho. Isso o próprio Beethoven disse que falou sobre a visão dele sobre as próprias sonatas para piano que ele compunha. Outro fator importante a este respeito foi o fato de que o editor Hofmeister pediu a Beethoven para compor, em homenagem a uma senhora cuja identidade permaneceu desconhecida, uma sonata revolucionária que seguiria novos estilos. A reação de Beethoven, conquanto a reação de Beethoven, conquanto extremamente ambígua, foi, entretanto, reveladora. Por um lado, ele zangara-se com tal pedido, pois, em sua opinião, a chama da Revolução Francesa, né, já, já estava extinta. Né? Aí Beethoven diz assim: vá para o inferno com sua sugestão de compor tal sonata. Talvez tenha falado com a tal senhora. Em tempos de revolução, isto teria sido uma boa ideia, porém, contudo, voltando ao seu curso, e o pacto de Napoleão com o Papa, uma sonata como esta, aí é uma pergunta, né? Deixe-me fora disto, porém, ao que parece, seu bom senso prático predominou, e ele, em seguida, declarou dos fundos: esta senhora certamente terá esta sonata, e eu até me acomodarei a seus desejos no que respeita à estética, né? Era evidente que Beethoven não via razão para compor música revolucionária após a Revolução. Ele via da mesma forma a música descritiva que havia composto na época. O inconveniente de tal música é que ela perde facilmente a sua atualidade. Não obstante, é tarefa do compositor procurar novos rumos sob o aspecto estético e estabelecer novas conexões em cada composição. A cada apresentação, uma renovação é encontrada, particularmente no primeiro movimento da sonata número 2. De conformidade com a cronologia dos esforços musicais de Beethoven, pode-se concluir que esta sonata provavelmente antecipou-se à de Sol maior, a de Sol maior.
Isto correspondia claramente ao expresso desejo de Beethoven de trilhar novos caminhos, né? As três sonatas estavam prontas em 1802. O irmão de Beethoven, Carl, Beethoven tem um irmão chamado Carl e acho que teve um sobrinho também, né? O irmão de Beethoven, Carl, cuidava dos negócios dele durante esse período. Embora Beethoven estivesse bastante capacitado para cuidar ele próprio desses assuntos, isto lhe proporcionava mais tempo para compor. Carl van Beethoven, né? Carl ofereceu as sonatas ao editor Breitkopf, antes mesmo de estarem elas completamente terminadas. Porém, antes que o acordo fosse concluído, o editor Negeli, de Zurique, incluiu as duas primeiras sonatas Opus 31 em seu Repertoire de clavecinistes, em 1803, seguido pela inclusão da sonata número 3 na edição de 1804. Em consequência de numerosos erros de impressão, uma edition très correcte foi publicada, na qual as três sonatas finalmente apreciam juntas com a autorização de Beethoven, em ordem de sequência como as conhecemos. Por que Beethoven optou por uma ordem cronológica provavelmente incorreta é assunto para especulação. É pouco provável que ele tivesse preferido esta ordem sequencial para criar uma espécie de pequeno ciclo. A consecutiva execução destas três sonatas não parece, de maneira alguma, dar motivos para esta suposição. Possivelmente a razão possa ser encontrada na similaridade dos temas principais, amparados pela curiosa natureza do tema principal da sonata número 3. Devido à impressão mais de uma conclusão, enquanto que, com uma pequena dose de imaginação, o tema principal da sonata número 2 pode ser visto como um elemento de ligação das outras duas. A sonata Opus 31, número 3, tem o apelido de Tempestade. O apelido A Tempestade para a sonata Opus 31, número 2, pode ter tido sua origem numa história com E, não é história com H. História onde se conta que Beethoven havia uma vez recomendado a Schindler, Anton Schindler, seu, uh, Anton Schindler foi um dos amigos de Beethoven, né? Para que lesse A Tempestade de Shakespeare, para um melhor entendimento das emoções da sonata em Ré menor, a Opus 31, número 3. Está claro, entretanto, que o apelido não foi dado pelo próprio Beethoven, mas foi resultante desta historieta, né? A Tempestade é uma referência à alusão da obra de Shakespeare, apelido da sonata Tempestade, referente ao livro A Tempestade de William Shakespeare. Os intérpretes são o russo Leonid Zaishik, é um dos mais talentosos e interessantes pianistas de São Petersburgo. Desde tenra idade, ele destacou-se por sua interpretação madura. Atualmente, ele dirige uma classe musical para pianistas no Conservatório de São Petersburgo. O repertório de Zaishik é vasto, consistindo tipicamente de obras de compositores clássicos e pré-clássicos. As principais características de sua interpretação são uma sólida lógica na forma, uma sensibilidade por detalhes e um predominante índice de emotividade. Zaishik é um convidado frequente nas mais importantes salas de concerto de São Petersburgo, bem como de outras cidades russas, e é sempre imensamente popular entre suas plateias. Tatiana Zagorovskaya é professora do Conservatório de São Petersburgo. Formou-se no Instituto Pedagógico Musical de Moscou, atualmente denominado Academia Musical Russa. Seu professor lá foi Alexander Yokheles, um renomado representante da Escola de Piano Russa de Konstantin Yegimov. Zagorovskaya tocou na Suécia, Finlândia, Bulgária, Alemanha e França. Toca regularmente com orquestras sinfônicas e, para tanto, possui ela cerca de 20 concertos para piano em seu repertório,
além de outros 20 programas para recitais solo. Jornais e revistas enfatizam seu rico alcance pianístico, seu grande temperamento, sua habilidade artística e, acima de tudo, a sinceridade e profundidade de suas interpretações. Sergei Urivaev nasceu em São Petersburgo em 1947. De 1956 a 1966, frequentou uma escola especial. De 1956 a 1966, frequentou uma escola especial de música patrocinada pelo Conservatório de São Petersburgo, onde Zurubskaya era sua preceptora. De 1957 a 1971, Urivaev estudou com Savitsinskaya, Nilsen e Serebriakov, todos renomados professores do Conservatório de São Petersburgo. Desde 1975, Urivaev tornou-se preceptor, ele mesmo concentrando-se principalmente em música de câmara. Sergei Urivaev estreou como solista no Grande Hall da Filarmônica de São Petersburgo, executando o terceiro concerto de Beethoven, que pouca gente conhece, mas que é em dó menor, né, excelente. Do concerto para piano e orquestra número 3 em dó menor, opus 37 de Beethoven. Foi também um artista conhecido por executar na mesma sala o concerto em ré menor de Bach e a Rhapsody in Blue de Gershwin. Urivaev é um dedicado concertista, tanto como intérprete de música de câmara como executante magistral de obras dos grandes mestres. Ele é membro do Saint Petersburg Musicians Chamber Ensemble e tem dado numerosos concertos em sua terra natal. Bom, essas são as sonatas para piano, são 32, né? São as sextas sonatas para piano de Beethoven. Inclusive, a Tempestade, a Der Sturm, não é tão conhecida, mas é uma sonata que merece uma atenção, uma sonata muito profunda também. Não é uma das mais famosas, mas vale a pena é, é, entendê-la também, a Der Sturm, a Tempestade. Eu lhes agradeço, sou Daniel Passudic, divulgando conteúdos, né, como sonatas para piano de Beethoven. Agradeço sempre mais, foi-lhes um prazer.